Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Hoje o nosso programa é especial, Ayrton. Muito especial. Vamos falar sobre o Código Estadual do Meio Ambiente. O que foi feito com ele durante o governo Eduardo Leite? Houve centenas de mudanças na lei, todas aprovadas pela base do governo na Assembleia Legislativa. Essas mudanças serviram para aprimorar a proteção da natureza ou para deixá-las mais vulneráveis? De que maneira essas alterações protegem ou expõem a população perante as mudanças climáticas em curso no planeta? Dois professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul compararam item por item, a antiga e a nova versão do código, e assinam uma nota técnica sobre o assunto. Eles não têm dúvidas. Houve fragilização. Um deles é biólogo e doutor em Ecologia e Recursos Naturais. Bem-vindo, professor Fernando Becker. Olá, muito obrigado pelo convite, participar. É super importante da gente poder falar um pouquinho numa linguagem um pouco mais coloquial, talvez, né, ou mais informal, sobre essas coisas que são, às vezes não são fáceis de explicar e muito menos numa nota técnica que tem menos alcance. Então, a gente poder falar aqui com vocês é bastante importante. Com certeza. O outro é doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva pela Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos. Bem-vindo, professor Gonçalo Ferraz. Muito obrigado, boa tarde. É uma satisfação estar aqui. E é muito bom ver que a nossa tentativa de disponibilizar informação concreta sobre as alterações, num formato que à partida nós pensámos que iria ser muito enfadonho, está chamando atenção e está sendo objeto de conversa e discussão. É muito bom ver isso. Aliás, professor, no dia 3 de maio, né, ou seja, um dia após começar a subirem as águas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós lançamos uma matéria no Brasil de Fato, uma matéria que o Ayrton fez justamente sobre essas alterações no Código Ambiental, chamando a atenção, né, para essas mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, né, Ayrton? Exatamente, é uma mudança que foi facilitada, digamos assim, pela base, ampla base do governo, né, na Assembleia Legislativa. Passou com relativa facilidade. E foi aprovado em 75 dias, né? O processo de tramitação foi 75 dias. E da vez anterior o código foi maturado, né? Foi maturado, digamos assim, durante 8 anos, a versão original, né? Bom, a nota técnica que vocês assinam tem 96 páginas, é bem detalhada, é um trabalho extenso e se percebe ali os conflitos entre uma e a outra versão do código, a versão antiga e a versão aprovada no governo Eduardo Leite. O que mais os impactou dessas transformações sofridas pela versão original do código? Bom, foram muitas coisas que a gente apontou, né? Mas talvez se eu tiver que pontuar uma delas, é essa mudança de concepção, ou pelo menos uma aparente mudança de concepção entre uma estratégia ambiental, né? De cuidados ambientais, que é de precaução, de prevenção de problemas, para uma estratégia que alegadamente seria de reação. O que significa isso, né? Numa estratégia de precaução, por exemplo, por um empreendimento que pode causar impacto ambiental, antes ele precisa de uma licença, antes de poder ser implementado. Então a gente está se prevenindo, né? Diminuindo o risco que os problemas ambientais venham a ocorrer.
numa estratégia que privilegia a reação, essa licença ela é dada de uma forma mais burocrática e a atuação dos órgãos ambientais passa a ser assim, ou de fiscalização ou de reação. Deu um problema ambiental, aí o órgão ambiental vai lá e toma providências, sanções ou... Ou seja, um problema que poderia ser evitado com a prevenção passa a ter que ser remediado. Remediado. Né? Reativamente. Reativamente. E a gente, assim, já sabe por experiência que, assim, é como diz o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Ou seja, é o que a gente viveu agora no mês de maio. Tem a ver com o que a gente viveu no mês de maio, numa escala gigantesca, mas a gente pode levar isso para uma escala menor também. Sei lá, vamos pensar na situação que é comum dentro da cidade, né, de problema de ruído, de poluição urbana, uma atividade que gera ruído à noite, né, e os vizinhos se incomodam. É muito melhor prevenir isso do que deixar essa coisa virar um problema de vizinhança, de conflito e multa, né? Não, previne isso no projeto de empreendimento, tem algumas práticas que devem ser seguidas, de engenharia, de cuidado, e é muito mais tranquilo. Quando a gente aumenta a escala disso para muitos empreendimentos e para empreendimentos grandes, o problema se agiganta, né? E a gente está vendo o exemplo extremo disso agora nessa questão das cheias. Quanto tempo vocês levaram para criar essa nota, para fazer esse estudo? Começou no final de 2019. Quando se começou a falar do projeto de lei, sim, nós dois separadamente, eu lembro que a gente chegou a conversar, né? Porque separadamente nós passámos pelo código e anotamos. Né? Isso é interessante, porque eu imaginei que vocês tinham feito agora, né? reativamente. Depois do código ser, o novo código ser aprovado. Então é uma coisa mais interessante. Ou seja, nós estamos falando em 5 anos. Né? Sim. Inclusive, ainda em 2019, no finalzinho de 2019, a gente organizou lá no Instituto de Biociências um debate público sobre o projeto de lei. E nessa época nós nos apercebemos que estávamos fazendo um esforço similar e pouco a pouco a planilha se fundiu. É uma tentativa de tornar a legislação mais compreensível por qualquer pessoa. No fundo, a tabela que a nota é principalmente uma tabela com um texto introdutório de 2,5 páginas. E a tabela diz o número dos artigos no Código de 2000 e no Código de 2020, portanto estabelece uma correspondência, onde houve um acrescento ou uma eliminação fica muito evidente. E depois tem uma coluna que diz o que é que aquele artigo fazia antes e a nossa interpretação das alterações. Um por um. E vocês apontam ali 3 princípios, né? Que é eliminar, enfraquecer e subverter. Né? Assim, poderiam explicar esses princípios? Sim. Talvez há aspectos da legislação que são simplesmente suprimidos. Há aspectos que são enfraquecidos através de coisas... Poderia dar alguns exemplos, alguns aspectos? Por exemplo, uma das coisas que é um dos assuntos principais da discussão do novo código é o que aconteceu com o licenciamento ambiental. O autolicenciamento. O autolicenciamento é o apelido que foi dado a uma das licenças novas que foi colocada, acho que justamente dado a uma das licenças novas que apareceu. Mas o que acontece é que na legislação federal e certamente em muitos estados do Brasil, a lógica do licenciamento é que um empreendimento que é potencialmente danoso para o meio ambiente deve passar por uma licença prévia, depois por uma licença de instalação e finalmente por uma licença de operação que é renovável ciclicamente. É uma lógica muito coesa. O que foi feito, e é um dos exemplos de enfraquecimento, foi acrescentar sem eliminar esta base de 3 licenças com uma coesão lógica, acrescentar uma licença que substitui as outras 3 e acrescentar a licença por adesão e compromisso, que foi apelidada de autolicenciamento, uma licença que é obtida na internet e que exige simplesmente que o empreendedor se comprometa a seguir os regulamentos em vigor. Se compromete a fiscalizar a si mesmo. De certa forma.
E claro, e isto as pessoas que defendem esta forma de licenciar podem dizer, mas foram muito poucas licenças. E aí é que está o problema, é que o código não define quais são as atividades que vão ser sujeitas a licenciamento nesta modalidade que foi chamada de autolicenciamento. O código deixa em aberto, diz que o Conselho Estadual do Meio Ambiente vai definir. Mas não é claro com quais critérios, portanto é uma coisa que é um enfraquecimento porque fica completamente em aberto o que é que vai ser realmente sujeito a licenciamento. Sobre o Conselho, o CONSEMA, não é? O Conselho Estadual do Meio Ambiente, pelo que a gente sabe, o Conselho Estadual do Meio Ambiente ele é formado basicamente, né, por pessoas do próprio governo e por pessoas da área empresarial com pequena presença de movimentos ou associações ecológicas da universidade ou coisa assim. É isso ou não? A gente estava, inclusive agora antes conferindo quantos eram, são 31 conselheiros. E no balanço entre representantes do próprio governo, de diferentes secretarias, né, e das entidades setoriais, acaba ficando, digamos, os representantes, não vou dizer legitimamente, mas assim, mais intrinsecamente ligados a lidar com problemas ambientais e com a questão ambiental no dia a dia, eles ficam subrepresentados, né? Então, quando existem discussões mais sensíveis, né, essa correlação de forças aí faz diferença. Funciona. É isso que é interessante, porque o código não define, mas remete ao CONSEMA, onde a predominância do empresariado e do setor, do representante do governo estadual fica, digamos, em aberto para acontecer coisas inacreditáveis. Sim, pelo menos potencialmente. Sim. Isso, uma legislação feita realmente com uma preocupação com o meio ambiente deveria prever isso. E eu entendo que há um contexto em que isto acontece que tem um pouco que ver também com a junção das secretarias de infraestrutura e de meio ambiente. Se eu tiver que responder à pergunta de qual é que foi a coisa mais marcante no geral, há aqui uma questão de... Parece que o novo código é escrito sobre o princípio de que todo mundo tem boas intenções. E de que não há, e que o Estado não tem que arbitrar uma certa oposição saudável entre forças que, por um lado, querem mais indústria e forças que querem preservar o ambiente e dar a devida força a quem quer preservar o ambiente. Aliás, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestruturas não costumam andar juntos, não costumam ser um par, né? Não é um casamento que funciona sem grandes conflitos, né? É evidente, tem digamos assim, um conflito de interesse, né? Sim. Dentro, né? De atuação e de... As próprias decisões ficam sujeitas, né? Dentro da secretaria está se lidando com atividades que podem gerar empreendimento, algum tipo de impacto ambiental, e ao mesmo tempo é a própria secretaria que tem que fazer o controle daquilo. Então fica uma situação meio estranha. Deveriam, a meu ver, ser separadas como eram antigamente. Né? Outra coisa que chama a atenção é o seguinte: vocês notam que o termo Ministério Público ele aparece 3 vezes no código original e do governador Eduardo Leite não aparece nenhuma vez. A gente olhando assim de fora, a gente pode perguntar assim, né? Quem está nos vendo, nos ouvindo, pode perguntar, mas o que interessa isso? Né? Agora, há uma razão. Por que essa informação, essa modificação é importante? Quer responder? Não, assim, o Ministério Público é uma entidade importantíssima no controle do que o próprio Estado está fazendo, né, dentro das suas funções, se ele está fazendo aquilo de uma forma adequada ou não. Então, talvez seja mais um exemplo de enfraquecimento. É também um exemplo do enfraquecimento. Sim. Né? Então, esse é um... Porque há situações de que é preciso referenciar o Ministério Público, recorrer ao Ministério Público no código anterior, é isso? Ou o Ministério Público tem que ser ouvido? São situações, sim, que o Ministério Público tem que ser ouvido ou em que é aberta uma oportunidade do Ministério Público se pronunciar. E que foi retirado. E que isso é trazido para o código, portanto, que revela no mínimo uma intenção de transparência e de contacto com o judiciário. Esse estudo de vocês foi apresentado para o governo do Estado? Ainda não, diretamente ainda não.
Não, porque a gente foi uma coisa, foi muito vamos se organizar e tornar isso aqui mais legível e agora vamos postar num site para as pessoas lerem. E foi uma surpresa um pouco para nós, que desde quinta-feira passada teve quase 1.200 downloads no documento. É porque eu acho que é um assunto que está em pauta, né? Porque o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, essa emergência climática, enfim, tem tudo a ver com isso. Ou vocês avaliam que não? Tem muito a ver. A emergência climática, obviamente, ela tem questões globais envolvidas, mas tem totalmente a ver com essas mudanças, né? Agora, o interesse pelo que aconteceu com o Código Estadual do Meio Ambiente, ele foi fomentado por isso, pelo desastre climático, pelas cheias, né, que houve no ano passado e esse ano de novo, né? E dessa vez, esse tema das modificações feitas pelo governo Eduardo Leite no Código Estadual do Meio Ambiente, elas foram objetos da imprensa do centro do país. A Folha de São Paulo, por exemplo, tratou desse assunto. Eu creio que o Globo tratou desse assunto, e algumas TVs trataram desse assunto. Então, obviamente, aumentou o interesse por saber o que aconteceu com o Código Estadual do Meio Ambiente, né? Sim. Sim, uma das coisas que talvez tenha movido a nós, aliás, fazer um parênteses, né? O Gonçalo e eu fizemos, assim, talvez o trabalho mais intenso em cima desse documento, né? Mas ele é endossado por colegas nossos lá do Instituto de Biociências. A gente, em função das cheias e dessa questão ambiental está surgindo, a gente se organizou num grupo, né, de professores, pesquisadores lá do Instituto, para fazer essa, assim, não só esse, mas várias contribuições que a gente julgava pertinentes, entre contribuições técnicas ou contribuições mais analíticas e críticas. Eu acho que um fenômeno, vamos dizer assim, desse episódio das cheias, que me chama bastante a atenção, é o envolvimento da universidade. A universidade deu um passo à frente, então, não apenas no caso de vocês, mas, por exemplo, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas se manifestou algumas vezes também, né? Foi chamado a se manifestar foi e tal. Fonte, né? Tomou a frente, lideraram. Tomou a frente de divulgação de informação essencial. Exatamente. Né? Então, isso parece uma coisa bastante positiva, que a universidade se aproximou mais da sociedade através, nesse momento, bastante difícil, né? O papel desempenhado pelo IPH, enfim, depois tem outros setores da universidade que agregaram, né? Mas ele também talvez mostre um pouquinho do quão importante é a universidade e do quão importante ter alguns setores do Estado mais estruturados e funcionais do que a gente tem. Imagina se não tivesse IPH dentro do Estado aqui, né? Onde que a gente estaria nesse momento do ponto de vista de informação, o que fazer, dos próprios tomadores de decisão lá do governo do Estado, do município, né? Eles estão beneficiando demais dessa atuação do IPH, né? E, no entanto, o IPH é um instituto dentro da universidade, né? Não é necessariamente o papel dele fazer gestão e fazer monitoramento, né? Está fazendo porque, né, faz parte do programa de pesquisa e um trabalho fantástico. Mas e algumas manifestações da universidade, ou de professores individualmente na universidade, me chamaram a atenção. O professor Carlos Tucci, que é um professor que é vinculado ao IPH, né? Houve um resgate, um artigo dele de 2017, ele previu dificuldades para Porto Alegre, porque naquela semana que ele escreveu aquele artigo, publicou aquele artigo numa revista técnica, havia sido extinto o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, né? Ele disse, olha, isso vai causar problemas, né? Vai causar problemas esse tipo de atitude de extinguir Bom, e o problema mesmo realmente aconteceu com a tá aí. Fundação de Economia e Estatística também. Que Com a FEE também. Importantíssima. Com a FEE também, exatamente. Né? É uma coisa que também chama a atenção, que vocês, acho que reparam também na nota técnica, é a questão do Código Florestal, né? O Código Florestal do Estado também sofreu com essas modificações. O que vocês poderiam falar sobre isso?
O último artigo do novo Código Estadual do Meio Ambiente ele elimina uma série de artigos do Código Florestal. Portanto, de novo, é um exemplo aqui de eliminação que enfraquece o Código Florestal como um todo, que inclui eliminações de proibição de corte de matas ciliares, inclui proibições de corte de espécies arbóreas ameaçadas. Isso foi excluído. Sim, os artigos. A gente tem na última, no finalzinho da nota, uma tabela também com a descrição dos artigos do Código Florestal que foram excluídos. E é um pouco menos pior do que o projeto de lei, que rescindia ainda mais artigos, mas continua sendo gravíssimo. Principalmente no aspecto de eliminar a proibição de corte de vegetação nativa em matas ciliares. Também facilita a remoção de vegetação. Ele abre uma série de brechas, né? Sim. Então tem uma restrição expressa na legislação, mas aí tem uma série de... Não encaminha para o Consema também para dar um parecer, né? É verdade. Só frisando uma coisa que o Fritz chamou, só para a gente dar o nome, é o grupo que endossa a nota técnica, é o grupo de trabalho do Instituto de Biociências e Sustentabilidade, portanto, do Instituto de Biociências da Federal do Rio Grande do Sul. Certo. Já tem uma pressão, né, para que esses códigos que foram retirados, esses artigos que foram retirados, sejam... enfim, que seja restituídos, né? Que seja revisto essas mudanças que foram feitas. Vocês acham que isso seria viável? Eu não sei dizer, porque isso aí é na esfera né, política. Seria desejável. Seria desejável. Agora, viável politicamente, eu não estou preparado para dar opinião sobre a viabilidade política. Fica por conta da Assembleia. Na Assembleia, Mas isso a nossa intenção é colocar isso seria desejável. Sim. Isso seria... Certamente. Há um aspecto geral interessante também aqui, que o novo código às vezes é apresentado como uma modernização e uma compatibilização do código estadual com a legislação federal. E isto com frequência é dito de uma maneira que parece que não faria sentido o código estadual ser redundante ou até mais restritivo do que o federal. O que é errado, faz todo o sentido que haja alguma redundância a nível do código estadual. Que o Código Estadual repita regulamentações que a legislação federal já fez. Porque isso protege o Estado de alterações na legislação federal. Por exemplo, recentemente foi aprovado um projeto de lei na Câmara Federal que diz que monocultivos de árvores, de pinos e eucalipto não precisam mais licenciamento. E como a gente não tem no Estado coisas que exijam licenciamento para este tipo de empreendimento, então automaticamente essas grandes extensões de monocultivo, que na minha opinião têm consequências ambientais preocupantes, elas deixam de contar como atividades que precisam ser licenciadas. Sim. E de novo há aquela impressão de que a nova lei está sendo montada sob a premissa de que todo mundo tem boas intenções e que não existe um conflito de forças que é inevitável, mas que podia ser manejado de maneira saudável se fosse dado a cada lado o seu devido peso e a sua devida capacidade de atuação. Vocês acham que depois desses episódios, eu falo esses episódios porque houve ano passado também, né, mais de um, e agora novamente, acho que vai ser levado mais em conta iniciativas como a nota técnica de vocês, por exemplo, né? Coisas que se preocupem, né, mais com o meio ambiente do que com a infraestrutura, para usar os termos. Né? Pelo menos vai haver uma pressão, imagina, uma pressão, não sei que tamanho haveria, no sentido de que, digamos assim, de maneirar um pouco, digamos, essa entrega do meio ambiente para digamos, a exploração, ao seu bel prazer, né? Aliás, o governador
Eduardo Leite, ele cita que quando foi questionado em um determinado momento, ele disse, não, porque ele não cuidou do meio ambiente, coisa e tal. Ele disse, não, mas tem outras preocupações, tem a questão fiscal. Né? Então, vocês acham que a questão fiscal talvez seja um pouco menos relevante, né? Ou a questão fiscal, ou a questão econômica, a questão financeira, daqui em diante, né? E seja um pouco mais relevante a questão ambiental? Olha, eu estava um pouquinho otimista, apesar da desgraça toda, até alguns dias atrás, quando saiu a divulgação sobre... Agora está me fugindo o nome, mas desse Conselho para a Recuperação do Rio Grande do Sul, né? E porque os discursos estavam todos sempre salientando que vamos, né, ter os cuidados devidos. Mas quando a gente olha a composição das entidades, dos participantes desse conselho, o setor ambiental está subrepresentado, muito subrepresentado. Né? Mesmo considerando a diversidade do que a gente chama ambiental, né? Porque ambiental envolve questões de qualidade de água, de poluição, não é só assim, digamos, biodiversidade, né? Então, às vezes a pessoa pensa que a gente está preocupado só com isso. Não, é mais amplo. Mas mesmo considerando isso, está subrepresentado. A impressão que dá é que é um esforço de recuperação que é totalmente importante, legítimo, né, da estrutura, da economia do Estado, do bem-estar das pessoas, mas sem uma base ambiental para isso não vai funcionar. Né? Parece que não aconteceu o que aconteceu. Né? Parece que não estamos sob o impacto disso que aconteceu. Não, e tem outra particularidade na composição desse conselho, né? É um conselho. Que é o seguinte, no final, há 20 convidados, mais ou menos 20 convidados, que são todos, eu acho que todos, empresários. Praticamente. São todos empresários, inclusive o empresário do Roberto Carlos, onde é citado nominalmente, fulano de tal, empresário do Roberto Carlos. E as entidades empresariais estão todas ali. Com certeza. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Que tem um item que é movimentos. E sabe quem é que está ali entre os itens movimentos? O Instituto Ling. E está o Instituto Floresta também. Também, Sim, passou a ser movimento, o Instituto Ling agora. Foi só um parênteses. Eu ia só dizer que é difícil a gente avaliar o quanto é que a memória coletiva vai durar após uma situação traumática, não é? Mas eu tenho a impressão neste momento, nas semanas seguintes ao desastre, de que há uma noção compartilhada por muita gente de que, na verdade, o mercado sozinho não pode resolver todos os problemas. Só que isso é uma coisa que todo economista sabe. E no fundo, eu acho que não é tanto, se calhar não é tanto uma questão de a gente escolher entre cuidar da economia ou cuidar do ambiente. É uma questão de a gente cuidar da economia de uma forma sustentável e da gente defender com a nossa melhor inteligência aquilo que acho que todo mundo vai concordar, que é preciso fazer uma gestão inteligente dos bens comuns. E o que está acontecendo a gente está vivendo uma evidência muito forte de que se não houver um mínimo de regulamentação que coloque limites a algumas atividades, o mercado não resolve isso. E é uma coisa que não é exclusiva do ambiente. Por exemplo, o mercado também não resolve o uso adequado de antibióticos se não houver regras muito estritas sobre em que situações é que eu posso ir à farmácia comprar um antibiótico. Se isso fosse totalmente entregue ao mercado, a gente teria muito mais situações de aparecimento de bactérias resistentes. Portanto, em qualquer produto que é colocado no mercado, a empresa que ganha dinheiro com esse produto, ela vai ganhar em função do preço. E o preço reflete os custos para essa empresa. Só que qualquer produto, ou muitos produtos, às vezes têm custos que não são incorporados no preço. Por exemplo, o custo ambiental coletivo da poluição de uma indústria, ele não aparece diretamente no preço, principalmente se for poluição atmosférica, que é quase impossível de atribuir, não aparece no preço. Portanto, o mercado não vai registrar um custo verdadeiro daquilo que está sendo colocado. E compete ao Estado tentar de alguma forma medir e corrigir através de subsídios, através de impostos, através de proibições quando for o caso. Portanto, talvez haja muito espaço para a gente pensar. Não é uma questão de economia ou ambiente, é uma questão de fazer as contas com um pouco mais de cuidado na economia e pensando com um prazo maior do que um ciclo eleitoral.
Mas para isso precisa ter os espaços, né, professor, Com certeza. para se pensar e elaborar. Sim. E a universidade, ela é fundamental, né, nesse momento também, né, teve uma entrevista que a gente publicou com a professora Márcia Barbosa, em que ela defendeu que a gente precisaria uma direta já do clima, justamente para a gente fazer esse debate, né, de toda essa situação que a gente está vivendo, né, e repensar o modelo de desenvolvimento mesmo que a gente tem hoje, né? É isso que a gente quer? É esse o caminho que a gente quer para a sociedade, né? A gente tem milhares de pessoas aqui que deveriam poder responder essa pergunta, né? Atingidas pela cheia. Né? Tem uma coisa importante a gente falar na nota técnica, né? Mas o título da nota técnica de vocês é Gestão Ambiental Reativa sem Poder de Reação. Né? Eu acho que isso é o cerne da questão, né? Eu já tocasse nesse assunto e tal, mas acho que vale a pena a gente dar uma repassada nisso, né? Porque o Estado abre mão da ação em favor de uma reação. E a reação é sempre a posteriori, né? Acontece o evento e depois a pessoa reage àquele evento. Essas duas coisas fazem parte, né, da gestão ambiental. Tu tem que ter a prevenção e depois, né, também precisa ser capaz de reagir. Mas, assim, o balanço disso deveria ser muito mais para a prevenção do que para a reação, né? Pelas questões que eu mencionei antes, né? Que é mais caro, é mais conflituoso, é mais difícil de resolver, é ruim para as pessoas, é ruim para os negócios. Lembrando que a prevenção não tem que se constituir estritamente em proibições, ela pode ser formada por incentivos também. Exatamente, Orientações são regras, assim, orientações básicas, porque às vezes o cara que é o empreendedor que tem um negócio, ele não tem domínio do que ele precisa fazer em termos de cuidado do ambiente. Onde é que está escrito isso, né? Que coisas eu preciso respeitar, né? Como é que se faz isso, mesmo pensando em pequenos, né? Então, é muito importante que isso esteja normatizado, orientado de alguma forma explícita, né? Pelo Estado. Não dá para deixar as pessoas totalmente desorientadas, né? Mas por essa lógica, então, o Estado vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Pelo que, assim, sugere essa diferença de concepção que veio com o novo código, sim, né? Ou do lucro. Né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente comenta na nota, bom, se é essa a concepção que os atuais gestores têm sobre o papel da gestão ambiental pelo Estado, se é essa concepção reativa, então a gente esperaria, sim, um corpo de fiscais super ativo, bem remunerado, bem treinado, grande, né? Muitos. Não acontece. A gente esperaria que as punições para quem não sofre as regras fossem bem claras e rigorosas, né? Na mudança do código já tem um item lá que eu não me lembro agora exatamente qual é, um artigo, que já de antemão na própria lei, né, diz assim, estabelece uma condição que as pessoas que não, os empreendimentos que não cumprirem o que está normatizado no código já vão receber um abatimento de não sei quantos %. Sim. Então, a multa já vem com um abatimento. Já vem assim, não, vai ter punição, mas depois a gente dá um jeito, mais ou menos essa mensagem que passa, né? Simplificando. É uma mensagem muito ruim, cara, entre nós. É uma péssima mensagem, né? Mas isso faz parte... É quase um estímulo, né? Mas isso faz parte desse modelo de desenvolvimento, né? Que nós temos hoje, que é esse modelo capitalista de precisamos desenvolver asfalto, né? E não teria que mudar um pouco esse modelo? Há muitas versões diferentes de capitalismo. Eu não vou me arriscar a dizer se é culpa do capitalismo, ponto. Mas eu assino embaixo com certeza de que há formas e formas de capitalismo. E há formas e formas de incentivar ou desincentivar comportamento de empresa.
E algumas dessas formas têm em consideração que a atividade das empresas tem consequências que vão muito além do que o mercado delas pode dizer. E aí compete aos governos e a entidades que não são orientadas estritamente pelos lucros dar os corretos incentivos ou punições quando for o caso. Tem um assunto que eu acho que a gente não chamou muita atenção no texto introdutório que é particularmente importante para o Rio Grande do Sul, que é a maneira como está sendo tratado o Pampa e os campos nativos, que é uma coisa que eu confesso que em 2019 eu não percebi, e agora com as contribuições do professor Valério Pilar, Aliás, a revisão começou nós a aparecer. lançamos uma entrevista com o Valério justamente no sábado, no dia 4 de maio, sobre o Pampa. Sobre o Pampa. Eu tinha feito a entrevista no domingo anterior ao início das chuvas e nós lançamos no sábado. E a manchete, né, Ayrton, era: o Pampa vai acabar em poucos anos, né, se continuar o ritmo de destruição. O Pampa tem uma diferença muito importante da gente reconhecer com a Amazônia ou a Mata Atlântica, por exemplo. É que na Amazônia ou na Mata Atlântica, a substituição da floresta nativa por uma atividade agrícola ou pecuária é muito óbvia. Para quem a gente tem uma floresta numa hora e noutra hora tem um campo aberto. No campo a diferença visual, para quem não esteja medindo alterações, é muito mais sutil. Portanto, aqui se coloca um problema, uma dificuldade que não se coloca em ambientes principalmente florestais, que é de distinguir o que é um campo nativo que merece conservação e o que não é. Então, o Código trouxe uma especificação de um decreto-lei estadual anterior, de 2016, se não estou em erro, que define o que são áreas rurais consolidadas. Então, o que está aqui sendo colocado na mesa é que um campo nativo com a vegetação herbácea típica de Pampa e a fauna, ele merece um determinado conjunto de proteções, ecossistema, exceto se ele já for uma área rural consolidada. E aí o X da questão é, o que é uma área rural consolidada? E o que é uma área rural consolidada? O decreto-lei anterior ao novo código, ele definia 2 tipos de área rural consolidada. Eram as áreas rurais consolidadas por atividade pastoril e as áreas rurais consolidadas por introdução de um uso alternativo do solo. O segundo tipo, consolidação da área rural por introdução de um uso alternativo do solo, é o mais amplo, vai desde plantar soja até construir um edifício. O primeiro era orientado inicialmente para pecuária, pastejo. Essas duas definições de área rural, elas foram sutilmente alteradas no novo código de forma muito reveladora. Aqui era a área rural consolidada por atividades pastoris, passou a ser por atividades agro-silvipastoris. E a segunda, que era a área rural consolidada por uso alternativo do solo, acrescentou uma especificação de que pousio vale como uso alternativo do solo. Portanto, potencialmente, qualquer campo que seja propriedade privada e que o proprietário deixe em pousio sem fazer nada, de acordo somente com isto que está no código, pode virar uma área rural consolidada. Todo o Pampa. Portanto, pode. Todo o Pampa que for propriedade particular pode. Salvo especificações que não apareceram ainda. Essa entrevista do Valério, qual é o sobrenome do Valério mesmo? Pilar. Vilar? Pilar, exatamente, Valério Pilar. Uma observação que ele faz, que me parece muito pertinente, muito interessante, que a gente não está atento para isso, que é o seguinte, que o campo nativo, ele é muito rico, ele tem N espécies em metro por metro quadrado e tal, mas ele se dá muito bem com a pecuária, até porque em tempos imemoriais, assim, haviam outros herbívoros, né? Sim. Outros herbívoros que ele sempre foi assim, não havia uma floresta antes ali, né? Havia outros herbívoros que pastavam ali também, né? Então ele se dá muito bem com
ovinos, bovinos e tal, mas não se dá bem com lavoura. Né? E que o interesse, o argumento dele é que seria preferível pode deixar o gado, que ele vai conviver bem, ele não vai destruir esse ecossistema, né? Agora, ele é um ecossistema ameaçado pelo que tu acabaste de dizer aí, né? Altamente ameaçado. E tem um outro PL agora, né, na Câmara, que ameaça não só o Pampa, como outros biomas, né, que na entrevista com o Valério até disse que é o marco temporal Federal? dos biomas. Federal. Federal, são 48 milhões de hectares que são sob mais ou menos é isso que tu acabaste de dizer, né? Essa questão da área consolidada e tal. Né? Que é para regulamentar. Em plano federal. Aliás, tem uma coisa bastante interessante que é alguns projetos que são do estaduais, eles acabam tendo uma versão federal desse projeto. Sim. Então, o que eu lembro agora recentemente, não está no escopo de vocês, né? Porque eu sei que está fora do código isso. Houve uma aprovação que foi no início deste ano, uma aprovação de um projeto que permite a construção de barragens em área de proteção permanente. Isso parece um paradoxo, né? Enfim, mas sob a alegação de reter água para situações em que, enfim, se precisar de água, estiagem e tal, né? Então, essa proposta foi levada e aprovada no Rio Grande do Sul, agora em março, pela Assembleia Legislativa, pela base do governador Eduardo Leite, que é isso basicamente, permite usar áreas de preservação, APPs, né, preservação permanente, para fazer barragem. Existe um projeto semelhante. Esse projeto aqui foi tocado por um deputado chamado delegado Zucco, que é irmão de outro deputado, federal, chamado Coronel Zucco. Esse projeto do delegado Zucco está sendo levado nacionalmente pelo senador Luiz Carlos Reis. Né? Parte daqui do Rio Grande do Sul, que é digamos assim, uma versão nacional de um projeto estadual. Né? É interessante que me parece outra agressão, outra coisa bastante preocupante em relação ao meio ambiente, embora, repito, não esteja no enfoque de vocês da nota técnica. Né? Eu desconheço assim, a base técnica que justifica a finalidade alegada desse projeto, né? Mas com certeza ele compromete a realização do serviço ambiental que as áreas de preservação permanente deveriam fornecer para nós, né? Que é, em parte, essa questão de atenuação de cheia, de erosão de rio, de perda de solo. Uma vez que a gente começa a multiplicar barragens dentro dessa área, né, primeira cheia que vier, não sei, eu não, enfim, não desconheço, né? Talvez seja bom conversar com alguém do IPH para entender se tem sentido isso, né? Mas do ponto de vista ambiental é uma daquelas coisas que não deveria acontecer. Sim, eu citei isso porque a gente fala muito, né? Está muito centrado os questionamentos ao governo Eduardo Leite, né, as atitudes do governador em termos de tratamento da questão ambiental, sobre isso que aconteceu com o Código Estadual do Meio Ambiente. Mas há outras iniciativas fora do Código, uma é essa. Sim. E a outra foi, aí eu não sei se é um projeto do governo, se é um projeto de alguém da sua base e tal, que foi uma aprovação que também aconteceu durante o governo do Eduardo Leite, foi de permitir o uso no Rio Grande do Sul de agrotóxicos proibidos nos países de origem. Sim. Né? Que é uma outra iniciativa que... É um dos artigos que são eliminados, que a nossa tabela cita aí. Ele foi limitado dentro do... Há um artigo do código anterior que diz que então tá dentro tem coisa do código. Mais razoável. Quer dizer, a gente não vai pagar por uma coisa potência tóxica que está proibida no país em que ela foi produzida, não é? Qual é a justificativa para eliminar uma regra tão razoável como essa? Parece uma coisa fruto de um fervor ideológico que não
conhece barreiras. E isso que o Ayrton falou no início da nossa conversa é o que me chama mais atenção, que é um código que ele levou 8 anos, né, para ser criado e que foi modificado em 75 dias. Sim. Me parece que isso é o mais terrível. Sim. Mas 75 dias foi o que eu imagino, porque houve recursos, houve uma judicialização. Sim, porque ainda teve resistência. Houve resistência, porque senão seria em 30 dias. Mas eu acho que o Ayrton está trazendo uma coisa bem importante aqui, que é... Há uma gestação intelectual disto que foi feito, que provavelmente é mais longa do que 75 dias e provavelmente não se limita ao Rio Grande do Sul. Nós não fizemos essa pesquisa ainda, mas eu gostaria muito, talvez a nossa tabela incentive alguém a ver se em outros estados não estão havendo alterações parecidas. Com certeza. Porque a leitura, depois de ler a alteração, uma das coisas que me motivou mais a trabalhar com minúcia nisto foi perceber, isto não foi uma coisa feita nas coxas de forma alguma. Isto foi uma coisa feita por alguém com conhecimento profundo de como funcionava a legislação, conhecimento profundo das engrenagens e noção de onde colocar um pauzinho na engrenagem discretamente para que outras partes continuem rodando, mas não façam o seu papel. O exemplo do licenciamento é esse. Continua a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, continua rodando aquela engrenagem, só que quando for conveniente a gente abre uma diversão de percurso para uma licença por adesão e compromisso que pula todo aquele processo. Portanto, há uma gestação intelectual de alteração que você perguntou no início quais eram os exemplos de que a gente disse eliminação, enfraquecimento, subversão. A questão da subversão talvez não seja o melhor termo, mas há coisas evidentes na linguagem que, a meu ver, refletem um tal do fervor ideológico por trás. Coisas que tecnicamente não seriam necessárias, mas que estão presentes. A eliminação das alusões ao Ministério Público é uma. Mas outra que eu acho muito curiosa é que o código anterior fala recorrentemente do poder público. Poder público isso, poder público aquilo. Tem muitas ocasiões. Seria interessante saber o novo quantas vezes... substituiu poder público por Estado. Por quê? É discutível o porquê, mas a gente sabe que o Estado é muito mais bode expiatório de ineficiência, é muito mais comum a gente atribuir é culpa do Estado do que é culpa do poder público. E é curioso que quando a gente compara o projeto de lei e o SEMA que foi aprovado depois em 2020, há algumas... O SEMA aprovado tem mais alusões ao poder público do que o projeto de lei. E a maior parte dessas alusões são de pedaços da lei antiga que tinham sido eliminados do projeto de lei, mas que depois, para facilitar a aprovação, voltaram. E aí talvez o trabalho tenha sido feito mais nas coxas e voltaram com o poder público. Alguém esqueceu de trocar por Estado lá. Que interessante. Mas isso, né? é tudo um conjunto de sinais que mostram que, sim, há alguma coisa muito organizada e com inteligência por trás destas alterações de legislação. Seria realmente interessante saber que estado já deu esse passo antes do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, provavelmente, né? Porque o que está acontecendo lá paralelo, também... Ou em paralelo, Sim. E que fundações é que estão puxando essa... O importante é que talvez explique um pouco, dê um pouco a tua resposta sobre isso, que é o seguinte: nós estamos falando sobre essa questão do Código Estadual do Meio Ambiente, o que aconteceu com o Código Estadual do Meio Ambiente, depois da maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, que houve, né? Porque quando aconteceram essas coisas todas aí, nós tratamos desse assunto, foi 2020, né? Ele foi... Acho que o código foi... Janeiro de 2020. Janeiro de 2020, foi aprovado. Porque a gente fez matéria na época e tal coisa, mas não teve assim grande... enfim. Mas agora, né? Agora a gente está abrindo os olhos para isso por conta do que aconteceu, né? E nos outros estados, essa coisa deve ter corrido assim, mais ou menos como aconteceu aqui, só que lá não aconteceu o que aconteceu aqui, né? Não sofreram as consequências das chuvas, enfim, né?
Talvez isso. Talvez isso explique, digamos assim, que a gente está falando apenas do Rio Grande do Sul, né? E sem saber. Vocês, por exemplo, que são pesquisadores, não sabem se isso aconteceu em outro lugar, embora desconfiem que sim, né? Acho que o teu raciocínio é real, assim, mas ele provavelmente o mesmo, agora estou pensando alto, né? O mesmo tipo de comoção e de mobilização aconteceu em Minas Gerais quando teve os verdade, barragens. verdade. Há poucos anos, mais de uma vez, inclusive, no litoral do Rio de Janeiro, quando teve aqueles deslizamentos. Né? Teresópolis. Em Teresópolis, Angra dos Reis, né? Então, talvez essa é como o Gonçalo estava se preocupando, né? O quanto tempo vai durar essa memória da tragédia, da catástrofe e até que ponto ela consegue influenciar, pelo jeito, a sensibilidade, né, de quem toma a decisão e de quem tem o poder de fazer essas coisas, nem com essas catástrofes está sendo tocada, né? Mas uma coisa que me preocupa é até que ponto a gente consegue fazer essa conexão da catástrofe, do que a gente está vivendo, com essa destruição das leis do meio ambiente, desse modelo de desenvolvimento, da questão da monocultura, do agronegócio, dos agrotóxicos, entende? Ela tem que Porque a gente precisa contextualizar, entende? Não vem do nada, não é natural, não é poder divino, não estamos pagando pecado, por isso estamos vivendo isso. De decisões passadas, é resultado de escolhas políticas, né? O que a gente está vivendo. A gente tem que fazer isso com perseverança, com prudência e com transparência. E eu acho que seria intelectualmente desonesto da nossa parte dizer o que está acontecendo agora, a tragédia que aconteceu agora é culpa da alteração da lei ambiental de 2020. Sim. Não, é resultado de coisas acumuladas há muito tempo. E elas aconteceram em diferentes escalas espaciais, umas mais difíceis de atacar do que outras. A primeira é a crise do clima. E a gente não pode de um dia para o outro desligar as emissões, mas a gente pode se conscientizar muito mais da importância disso e dizer de forma alguma a gente devia cogitar explorar o carvão que tem no Rio Grande do Sul, porque isso é altissimamente poluente em termos de carbono. Depois há a questão da escala não global, mas a escala mais regional de como é que a gente gerencia a retenção de água ou a reflexão, entre aspas, de água das florestas, porque as florestas, quando chove, parte da água pode ficar retida nas folhas e ela é evaporada sem chegar ao solo, e outra, com aquele efeito de esponja, fica retida. Até que ponto é que a gente pode ter uma política de florestamento de bacias com floresta natural, não com plantações com monocultivos de pinos e eucaliptos, que ajuda a reter água, e quanto é que efetivamente se pode reter, que é uma das questões em que a ciência está mais em aberto. E depois há a questão local de vamos não construir abaixo de cota de inundação? E quando tem construção abaixo de cota de inundação com um dique, vamos manter o dique? Que é uma coisa que espero que haja memória coletiva suficiente para isso, não é? Porque o nível da água não passou o nível dos mecanismos de contenção que Porto Alegre tinha. Posso acrescentar um aspecto que eu acho que se fala muito de tentativa de modernizar o Código Ambiental. Há uma coisa que eu acho que poderia ter sido modernizada e que não estava suficientemente clara nem no Código anterior, que é essa questão da diferença fundamental que existe entre uma floresta natural e um monocultivo. Induz muito em erro chamar uma plantação de pinos ou de eucaliptos de floresta. E tem é muito repetido o argumento de que é importante a silvicultura porque ela sequestra carbono. Isso está muito longe de ser claro. O que é que os cálculos fazem? Se a gente vir o crescimento de uma árvore acima do solo, realmente aquela árvore tira carbono da atmosfera e converte em madeira. Se aquela madeira não for usada para produzir carvão ou lenha, o que é uma grande proporção da produção de madeira no Rio Grande do Sul, uma boa parte do carbono pode ficar fora da atmosfera e ter uma certa contribuição. Mas isso é olhando a parte aérea.
quando a gente olha o ambiente e calcula quanto carbono eles conseguem sequestrar, há carbono na parte aérea e há muito carbono no solo. Florestas coníferas de latitudes altas do norte chegam a ter 60% do carbono no solo. Ambientes herbáceos, como o Pampa, às vezes têm 80% do carbono que eles conseguem reter no solo. E o que tem um trabalho de pesquisadores de Stanford, publicado no ano passado, dizendo que fazer plantações de árvores em áreas de campo colocam ali um organismo com uma capacidade enorme de absorção de nutrientes e de água que vai esgotar o solo. Portanto, a quantidade de carbono, isso acelera o metabolismo bacteriano no solo e há muito carbono que estava estocado no solo e que deixa de estar. Portanto, a conta de sequestro de carbono com plantação de florestas não é simplesmente ver o que é que está na parte aérea. Tem que levar em consideração quanto é que está se perdendo do solo, principalmente nas áreas de vegetação predominantemente herbácea como o Pampa. Isso foi uma coisa que o Valério destacou na entrevista dele também, né? A importância da diversidade, né? Quanto mais diversidade, mais proteção, mais preservação, né? Dos campos, enfim, da natureza. Né? Fernando, alguma questão mais? Olha, assim, de continuar aqui, vai ter várias, assim, mas agora não tá me ocorrendo, assim. Tu estavas falando em carvão, né? E agora me lembrei de uma outra coisa, né? Que o governo do estado, por exemplo, que é uma herança do governo anterior, né? Acalentou a implantação de uma mina de carvão aqui de uma... Em Guaíba. Então, a mina Guaíba, a famosa mina Guaíba, né? Que vem do governo anterior, governo Sartori, né? E passou para o governo da Leite e ficou ali, digamos, num limbo. Em nenhum momento foi assim ostensivamente descartada, mas só que determinado. A Justiça Federal barrou o licenciamento. Eu acho que a Justiça Federal, e houve também porque isso teria o interesse, quem viria de fora, se não me falha a memória, seria uma indústria chinesa e que parece não se interessou a partir de determinado momento, por alguma razão, de vir para cá, né? Então a coisa acabou sendo engavetada. Mas imagina o que teria sido agora. Se essa mina seria tivesse isso? A 16 quilômetros do corpo de Porto Alegre ficaria. É muito difícil de imaginar o que seria isso. Seria uma das maiores plantas do mundo. Do mundo. Né? Gaseificação de carvão. E carvão. ali teve um grande movimento, né, de resistência. Foi bem importante aquele movimento. É isso. Muito bem. Quero agradecer muito a participação do Fernando, do Gonçalo. Muito obrigado por nos receberem. E vamos divulgar essa nota técnica, né? Vamos lá. E agradecer a você que esteve conosco, né? Aproveitar para te convidar também a apoiar o Brasil de Fato, apoiar o nosso jornalismo. Entra lá no nosso site, no apoia.se/Brasil de Fato RS, _enchentes, e contribuir com a comunicação popular. Lembrando também que se você tem um recadinho, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacao@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram, no X e no YouTube. Hoje o nosso programa ele é especial, né? Não vamos ter os quadros, o Prensa na Imprensa, o Descomplicando e o Figuraça da Semana. Ficamos por aqui, encontramos vocês na semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.